parte do Estado, por parte do poder público e por parte das escolas. Podemos continuar. Artigo 3º, não é isso? Segundo ou terceiro? Acho que seria, talvez tenha que chegar um pouco mais perto da fonte. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades de cunho religioso ou moral que possam estar em conflito com as convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Essa lei ela é um pouco, às vezes, repetitiva na proclamação das suas regras, porque, na verdade, se trata apenas de dizer com palavras diferentes aquilo que já está na Constituição. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, liberdade de consciência e de crença dos alunos, dos estudantes, e direito dos pais sobre a educação moral dos filhos. Toda lei se baseia nesses 3 pilares. Então, haverá alguma repetição, até com palavras diferentes, para que a mensagem seja devidamente compreendida. Parágrafo 1º. As escolas confessionais e as particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. Portanto, o projeto ressalva expressamente a situação das escolas particulares, confessionais ou que tenham proclamados em um documento as suas crenças, os seus princípios ideológicos, sem dizer quais são. Vejam que até agora o projeto é absolutamente sem partido, é 100% sem partido e sem religião. Ele vale para a Umbanda, vale para o cristianismo, vale para o budismo, não interessa. Certo? Por quê? Porque ele impõe um dever de abstenção ao Estado e, portanto, ao agente do Estado, que é o professor. Pode prosseguir. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, que trata das escolas confessionais e particulares, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Nós estamos falando aqui só de escolas particulares. Só as escolas particulares podem contratar com a família a prestação dos serviços educacionais e, portanto, podem estabelecer as condições desse serviço. Uma das condições, evidentemente, é que a escola possa transmitir aos seus alunos, aqueles valores com os quais ela está comprometida. Aliás, a família procura a escola justamente por causa disso. A escola particular, confessional, ou esse tipo ou aquela que seja comprometida com valores, ela é uma espécie de longa-manos da família. A família escolhe livremente esta escola e contrata com ela a prestação dos serviços. A família que quer que essa escola preste esse tipo de orientação aos estudantes, aos seus filhos. Aí vem os deveres do professor. Todos esses deveres que vocês vão ver agora já existem. Nada está sendo criado por esse projeto de lei. Apenas que esses deveres estarão num cartaz. E esse cartaz estará dentro das salas de aula. No exercício de suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. O professor já não pode fazer isso. Mesmo que o projeto não seja aprovado, o professor já não pode fazer isso. Se ele quiser, ele pode ser processado, caso faça. Certo? Ele poderá, inclusive, ser demitido, caso ele faça isso. Inciso 2º. No exercício de suas funções, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Ninguém é obrigado a acreditar em coisa nenhuma. Certo? E o professor, o aluno, não pode ser nem prejudicado, nem favorecido, nem sofrer nenhum tipo de constrangimento em razão das suas convicções. Pode passar, por favor. Inciso 3º. No exercício de suas funções, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Vou traduzir a segunda parte. Não usará seus alunos
como massa de manobra a serviço dos seus próprios interesses. Que é o que nós sabemos que acontece. Que é o que nós estamos cansados de ver nas escolas. Em época de dissídio, em época em que os professores estão em campanha, muitos deles, eu não quero generalizar, mas muitos deles colocam seus alunos na rua para pleitear reajuste de vencimentos. É um escândalo o que tem acontecido. Muitos professores perderam completamente a noção do que significa ética do magistério. É uma pena. Aliás, de passagem, devo dizer o seguinte: não existe nos cursos de formação do professor uma cadeira obrigatória de ética do magistério, o que é realmente um dado muito significativo. Isso aqui é para mim? Inciso 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Isso aqui é pluralismo também. O professor não pode usar o seu cargo para omitir dos alunos aquilo que ele não quer que os alunos saibam, ou para distorcer, ou para exagerar. Não é? Então, a lei explicita este dever do professor, que é um dever profissional do professor, de conhecer os diversos aspectos dos temas a respeito dos quais ele vai falar em sala de aula. O professor tem o dever profissional de fazer isso. Nós não temos. Nós não precisamos, porque nós não somos professores. Eu, pelo menos, não sou. Mas um professor tem a obrigação profissional de fazer isso. Então, o cartaz cobra isso do professor. Que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresente aos alunos, de forma justa, e o cartaz ainda explicita, isto é, com a mesma seriedade e profundidade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. No exercício de suas funções, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Novamente, aqui a repetição do artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Inciso 6º, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Eu quero ler para vocês por que este dever existe, esse item 6º. Eu vou ler para vocês a mensagem que eu recebi no Escola Sem Partido, enviada pelo pai de uma criança, se não me engano, tinha 10 ou 12 anos de idade, uma garota. Aí o pai disse o seguinte, ele nos mandou uma mensagem de chorar. Ele diz assim, olha: senhores, preciso de uma orientação muito importante. Minha filha testemunhou uma aula da dita educação sexual em novembro de 2014, sem o consentimento dos pais. Minha filha, que tinha acabado de completar 12 anos, disse que tinha vontade de chorar, de fugir da sala de aula, pelo grande constrangimento que a fizeram passar. A aula continha um pênis de plástico que era passado pela mão das alunas para aprender a colocar camisinha. Ensinaram a praticar sexo oral e anal. Enfurecido, fui até a escola para falar com a diretora, que informou ser obrigatório pela prefeitura. E os agentes do posto de saúde eram profissionais preparados. Quer dizer, os agentes é que tinham entrado na sala de aula do professor com o tal do pênis de borracha. E os agentes do posto de saúde eram profissionais preparados, preparadíssimos. Eu falei sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que eu acabei de citar, e ela fez pouco caso, a diretora. Procurei advogados. Infelizmente, eles disseram que o processo contra o município seria de grande demora para receber. Então não pegariam. Agora, em 25 de fevereiro de 2015, minha filha disse que a professora de ciências falou sobre penetração, sobre o homem quando goza dentro da vagina. Estou impotente, não tenho condições de levar minha filha para outra escola. Crio meus filhos dentro da nossa doutrina religiosa e mesmo sabendo das necessidades de aprender sobre as manifestações de nossos organismos, tento planejar a descoberta dos pequenos através de etapas. Sei que é desnecessário apresentar essas coisas nessa idade. Porventura querem prepará-los para realizar o ato sexual precocemente? Me ajudem no que puderem, por favor. Sou um pai desesperado, implorando para alguém que tenha um conhecimento mais amplo que eu. É realmente comovente a situação dos pais que se importam com a educação dos seus filhos. Infelizmente, nós sabemos que é uma minoria, mas pouco importa que seja uma minoria.
Pouco importa, porque a minoria tem poder de defender a maioria dentro da sala de aula. A presença de um cartaz como esse dentro da sala de aula vai dar poder a um único aluno de defender toda a sala. Assim como um único pai que venha exigir, por exemplo, exigir ou pleitear que a sua escola particular coloque esse cartaz na sala de aula, ele estará defendendo toda a comunidade daquela escola. Então, a lei é interessante porque como as salas de aula são compostas de 40, 50 alunos, aquilo que for feito em benefício de um único aluno vai favorecer todos os demais. Então, isso é muito importante. Porque, vejam só, dizem o seguinte, mas como é que o aluno, muitas vezes o aluno não sabe que está sendo vítima de doutrinação em sala de aula, por parte do seu professor. É verdade, um aluno não sabe, mas é muito provável que um dos 50 saiba. São 50 alunos dentro de uma sala de aula. Certamente, quando o professor está fazendo propaganda de um determinado partido, um deles, que é sempre aquele aluno que tem um pouco mais de personalidade, um pouco mais de coragem, de liderança, vai apontar o quadro para o cartaz e vai dizer, professor, o senhor está com a camiseta do partido tal aí, professor. O senhor não pode fazer isso, o cartaz está dizendo que o senhor não pode fazer isso. E vai contar um negócio em casa para o pai dele. Este pai vai defender todo mundo. Então é uma forma, estrategicamente, muito boa de nós bloquearmos a ação dos professores que estão usando a sala de aula com essa finalidade. Esta lei, se for aprovada, vai amarrar a mão do mau professor. É isso que ela vai fazer. E ela vai fazer isso dentro da lei. Simplesmente aplicando a Constituição, fazendo com que a Constituição Federal seja aplicada dentro da sala de aula. E o mecanismo para isso é um cartaz, um simples cartaz. Custo zero. Ninguém vai poder dizer que é caro fazer isso, porque obviamente não é. Basta colocar um cartaz. Pode passar, por favor. Artigo 4º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto no artigo 3º desta lei, que tem os deveres do professor. Isso aí, como eu disse, uma questão de estrita cidadania. Parágrafo 1º. Para o fim do disposto no caput desse artigo, que é o que a gente acabou de ler, as escolas afixarão nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por estudantes e professores, cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei,